cego à realidade, vamos dar um passo ali. Ele aqui vai me atrapalhar a filmagem. Espiritual do ser. Ele participa como desencarnado no mundo espiritual, nas obras de espíritos tenebrosos que participam dos circos, daquela coisa toda. E Quinto Varro não está feliz, apesar da sua vitória espiritual, com a decadência espiritual do Tassiano. Então ele argumenta que, apesar de ele não precisar, nesse momento, renascer, ele deseja resgatar Tassiano. Então, nós começamos o livro vendo um testemunho de amor. Quinto Varro está renascendo por amor. Sua missão é auxiliar. Além de participar do cristianismo, Quinto Varro quer resgatar uma alma querida. Quinto Varro realiza seu intento. Clódio diz dar a ele 100 anos para fazer isso. Em Quinto Varro renasce. Nós vamos encontrá-lo no segundo capítulo do livro, já casado, recém-casado com Cíntia, e com um filhinho de 1 ano, Tassiano. Cíntia e Quinto Varro são totalmente opostos. Não tem nenhuma afinidade psíquica. Quinto Varro é romano, pobre, mas digno e cristão. Cíntia lamenta-se. Cíntia havia se apaixonado por ele antes de casar, mas ela queria viver a vida. Ela queria curtir. Ela queria participar dos embalos de Roma à noite. E Quinto Varro queria ir como cristão, levar ela ao cristianismo. E ela achava que ele tinha enlouquecido, que ele tinha ficado doido, que ele, então, ela curtia, e curtia o patrão dele, o primo dele, que contratava o Quinto Varro, era empregado dele, endividado com ele. E um grande cristão de Lyon iria a Roma, tinha ido a Roma pregar. E Quinto Varro queria, você imagina, Ápio Corvino estava em Roma e ele queria levar a esposa não quis ir. Ele foi assistir a conferência de Ápio Corvino nas catacumbas, uma mensagem maravilhosa, e ele retorna para casa. Quando ele entra na casa dele, no átrio, ele escuta no quarto uma conversa. O quarto do casal é um local sagrado. Só entram os dois, marido e mulher. E ele vê que tem uma voz de um homem no quarto. E ele meio que se esgueira, não entra e escuta a conversa. A conversa é de duas pessoas, que é uma conversa íntima de amantes, em que ele argumenta o filho Venturo não sabe, não entende por que ela casou com Quinto Varro. Na verdade, ela até gostava dele. E ela até achava, ela tinha esperança, apesar de já estar traindo Quinto Varro, de que ele pudesse mudar. E o filho Venturo disse que não. Ele nunca tinha visto, quando alguém pegava essa praga do cristianismo, mudar de ideia. E aí aquilo é um choque para ele. A esposa dele está traindo. E ele, naquela confusão mental, vai ver o filho Tassiano. Ele tem a vontade de se vingar, ele tem a vontade de sair de casa, ele não sabe o que fazer. Aquela reação de choque. E ele então
vai até onde ficam os cristãos. Ele quer conversar com Ápio Corvino, chocado, desesperado, sem saber o que fazer. Ápio Corvino não está, ele espera, depois Ápio Corvino chega, e Ápio Corvino fala aquela frase que o Luiz Antônio colocou ali para a gente. Quinto Varro, você quer servir a Jesus ou quer que Jesus te sirva? Ele, não, eu quero servir a Jesus. Então, não podemos julgar a nossa irmã. Devemos ter complacência. Quem de nós nunca cometeu equívocos? Quem sabe o tipo de pensamento que ela alimenta? Não pensemos em vingança, pensemos em perdão, pensemos na vida de Jesus para aqueles que seguem Jesus neste momento do planeta. Não é possível pensar em plena felicidade. Não viemos aqui para gozar as coisas do mundo. Jesus precisa, para mudar a face do planeta, de pessoas que queiram vivenciar os valores do Cristo. Palavras são muito boas, mas elas não tocam as almas. Então, acreditas que possamos vencer a força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o Mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Quem quer luz aqui? Vocês querem treva? Quem quer luz, gente? Pelo amor de Deus, né? É uma pergunta que só tem uma resposta. Então, a luz a gente irradia de nós mesmos. A luz do outro não serve. Palavras são bonitas, mas só o sentimento é importante. Ou eu coloco o amor na minha vida como vivência, ou a luz não vem. A luz, ela sai de dentro, ela não vem de fora. E é isso que Ápio Corvino está dizendo. Porque hoje em dia, nós estamos acostumados a ter Jesus como patuá, a ter Jesus como um gênio da garrafa, que é aprisionado aos nossos desejos. E se somos contrariados, se nosso velocípede quebra, a gente chora, reclama, não quer mais ser espírita, não quer mais saber de nada. Se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente faz biquinho, bate o pé e sai da casa espírita. Nós somos assim. O que o livro Ave Cristo está nos dizendo é: você quer servir Jesus ou quer ser servido? Isso é muito sério, é impactante, porque Jesus não prometeu a Mega Sena, a Angelina Jolie, ou o Brad Pitt, ou o Príncipe Encantado. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu a vida e a abundância. E a vida e a abundância está ao nosso alcance. É como uma fruta que está aqui. Depende não de palavras,
mas de vivência. Olha o que ele diz lá: achamos-nos num mundo envolvido em trevas, e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. Está ruim? Está violento as coisas? Está violento? Tem corrupção? Tem. Tem muito ladrão? Tem. Tem muita gente usando drogas? Tem. Assassinatos, suicídios, traições. Não adianta tacar pedra. Temos que iluminar o mundo com o nosso coração. Ou nós damos a mão e tiramos as pessoas que estão em erro do buraco, ou ficamos tacando pedra e empurrando a pessoa mais ainda. Qual é, que vocês acham, o caminho de Jesus? Qual é o caminho de Jesus? Tacar a pedra e empurrar as pessoas para o buraco com a crítica, com a azedume, ou estender a mão e auxiliar o irmão doente? Digam lá vocês. Estender a mão. Então nós já sabemos, né, gente? Nós já sabemos. Mas a gente sabe, mas não quer. O nosso problema é o seguinte: nós não queremos. E é triste a gente dizer isso, né? A gente não quer. A gente não quer, e não quer não é de hoje não, gente. A gente não quer é de muito tempo. São muitas e muitas vidas que a gente não quer. A doutrina espírita surge no mundo para tentar dar a nós a oportunidade do resgate pelo amor. Muitas pessoas desencarnadas acreditam que não tem mais chance. O companheiro disse: eu sei que eu não tenho mais chance, então eu vou levar a maioria comigo. Falou para nós na quarta-feira. Isso é uma realidade. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Dr. Bezerra de Menezes fala isso. Mas não cabe nem a ele e nem a ninguém dizer quem tem chance de continuar nesse mundo com a transição planetária e quem não tem. O nosso papel não é de juiz da conduta alheia. O nosso papel é de ser resgatador de nossas próprias almas. Tirar a lama da nossa alma. E a lei é interessante. Deus criou a coisa de uma forma muito interessante. Nós resgatamos a nossa alma, auxiliando o outro, amparando o outro. Então, aquelas pessoas que nós matamos, assassinamos, traímos, malbaratamos, desrespeitamos, o resgate é agora, é hoje, auxiliando, amparando ao que necessita, ao que está preso, ao que está com fome, ao que está sem abrigo, ao que não entende o que a gente diz, ao que não pensa igual a gente. O nosso resgate é essa pessoa. Ela é o instrumento do nosso crescimento, se nós colocarmos amor nas nossas vidas. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção do mundo novo pela edificação moral do novo homem. Então, continuando a nossa história, Tito Varro sai do emprego, fala para o primo que está pensando, o primo que está traindo, ele fala que está pensando numa outra coisa, vai procurar alguma coisa, o primo finge uma certa... Não tem essa coisa da dívida, não se preocupa, eu absorvo a sua dívida, né? Você está pensando em quê? Não estou vendo ainda. Ele está muito amargurado, ele não sabe o que vai fazer. Então, ele encontra, por acaso, um velho soldado, Flávio Súbrio, que diz que ele é a pessoa certa que ele está procurando. Que há um trabalho
de levar umas cartas para Cartago, uma outra cidade, do outro lado do Mediterrâneo, na África, Cartago. E que essas cartas, ele iria a Cartago e a Lyon. Essas cartas eram cartas romanas, visando as autoridades romanas de Cartago e Lyon, que era para fazer a perseguição dos cristãos. Aí o Flávio falou: eu não sou cristão, mas eu sei que você é. Você pode ajudar. Você pode chegar lá em Cartago, antes de você entregar essas cartas, você avisa a comunidade de cristãos para que eles saiam da cidade. Quinto Varro acha a oportunidade de ouro. Ele vai a navio a Cartago e ele vai ver o velho ancião Apio Corvino. Apio Corvino, quando sabe da notícia, ele é de Lyon. Lyon é a cidade das Galhas, hoje França, onde nasceu Kardec também, né? Apio Corvino pergunta se ele pode ir junto no navio, porque ele não estava conseguindo transporte para voltar. Como o navio faria uma grande viagem e depois permitiria que Roma, vocês sabem, fica na Itália, Lyon na França. Eles fariam a viagem Roma, Cartago, e depois atravessariam o Mediterrâneo de novo para a França até Lyon. E deixaria Apio Corvino em Lyon. Eles iriam a cavalo até Lyon. Muito bem. É acertado. O Flávio Súbrio acha a ideia ótima. Não, tudo bem, vamos arranjar um lugar para ele. Para o Flávio do lado Corvino ali também. Bom, no navio alto mar, Flávio fala para Quinto Varro, que na verdade é tudo da mentira, que ele estava ali, Flávio Súbrio, para matá-lo, encomendado pelo primo, mas que ele devia um favor ao pai do Quinto Varro. O pai de Quinto Varro tinha salvo ele em uma batalha. Então ele tinha um dever de consciência, ele nunca tinha pago essa dívida de consciência ao pai de Quinto Varro. Então ele sabia desde então que ele não iria matar Quinto Varro, mas ele não sabia porque ele tinha que mostrar o corpo ao capitão do navio. Então ele falou: quando você disse que o Apio Corvino, já é um senhor idoso, mais de 70 anos, vinha junto, eu falei: já achei minha solução, vou matar o Apio Corvino. Aí o Quinto Varro: não aceito isso. É tarde, ele já está morto. Ele já tinha sido assassinado, já estava emborcalhado, porque para não aparecer o rosto, e ele mandou ele se esconder. Se esconde, bateram na porta, era o capitão: já está feito, já está feito. Aí viu o corpo lá, jogaram no mar. E ele depois conseguiu fugir. Então Quinto Varro, e aí o Flávio falou para ele: você não pode voltar para casa, esquece o seu nome, se você voltar para casa eles te matam. Então Quinto Varro se vê na França, sem nome, sem a família, sem o filho, sem nada. Ele vai a Lyon encontrar os cristãos. Ele explica a situação dele. E o senhor cristão lá de Lyon explica para ele que já que ele sofreu tanto e perdeu o contato com o filho, que ele iria cuidar de crianças lá em Lyon. Ele ia servir a creche do município, uma creche oficial. Não era uma creche, não era um orfanato cristão, era um orfanato de Lyon. Orfanato. E Quinto Varro então começa a sua nova vida, mas ele muda o nome. Ele utiliza o nome de Apio Corvino.
irmão Corvinho. Ele já não usa o nome dele de Quinto Varro. Isso, ele torna-se famoso por realizar curas. Ele cuida de 30 crianças. Ele faz evangelização. Então, Quinto Varro fica lá 16 anos. Nossa história continua lá em Roma. A história que contaram para Cíntia, a esposa de Quinto Varro, seu filho, é de que Quinto Varro tinha sido assassinado por cristãos na galera, o navio romano que ele tinha ido. Cíntia, a partir dali, começa um processo de mudança. Porque, na verdade, apesar dela trair por gostar da farra, ela tinha um sentimento pelo Quinto Varro. O filho, Tassiano, cresce com ódio aos cristãos, porque foi dito a ele que tinham sido os cristãos que tinham matado seu pai. Tassiano está rapazinho, e o padrasto, o filho Venturo, o adota como filho. Ele tem 2 filhos, um homem, Galba, que só quer saber de farra, e uma filha, Helena. O filho Venturo quer. Aqui é Varro cuidando das crianças em Roma. O filho Venturo fala para Tassiano que ele quer que Tassiano case com Helena, sua filha, para estreitar os laços dos bens, né? Isso era típico da época. E ele tem propriedades em Lyon e queria que Tassiano fosse ver essas propriedades em Lyon antes de casar. Ok? Quem está em Lyon? Quinto Varro, né? Antes disso, vamos falar de Helena. Helena, naquela época, Roma, Helena também, filha do filho Venturo, tinha tido um noivo antes de Tassiano, e ela engravidou. E ela recebe a notícia de que o noivo dela tinha morrido numa batalha longe. E ela se vê grávida. E isso é um escândalo, porque o noivo que ela iria casar morreu. Isso ela não poderia mais casar, ia ser um problema, não é? Então ela entra numa profunda depressão. A escrava dela acaba levando ela a um mago. Esse mago, que é um médico, entra em contato com o espírito do noivo morto. E esse espírito vem e fala, pede perdão por ter morrido, mas queria pedir a ela que não matasse a criança que estava viva, que essa criança seria a aventura da vida dela. E ela não aceita isso. Ela não aceita. E o mago diz para ela que se ela não aceitasse a filha, morreria de morte violenta e terrível. Ela não escuta, mas ela arranja uma viagem com a escrava, fica uns meses fora, faz a gestação, tem uma menina. Essa menina nasce com uma mancha de nascença, marca de nascença, igualzinha dela no ombro esquerdo. Ela não quer ver, ela vê a mancha, a marca de nascença. A escrava, não, mas eu vou botou a ela um cordãozinho de Sibéria, deusa Sibéria, e ela despachava. Ela deu para a escrava despachar. A escrava saiu para um local descampado e viu que vinha um senhor
E aí deixou a criança assim. O Senhor, quando viu a criança, o Senhor chamava-se Basílio, era um cristão. Venha ser, só por curiosidade, Emmanuel, nesse livro. Essa menina, ele dá o nome de Lívia e ele vai cuidar dela. É um bebê, sai da história por enquanto. Quinto Varro, Tassiano vai para Lyon e há em todo o livro um problema que permeia todo o livro, chama-se a peste. A peste foi uma coisa que atormentou o mundo antigo e a Idade Média. Milhões e milhões de pessoas morreram. Não se sabia o que era a causa. Hoje já se sabe. Vocês sabem qual era a causa da peste? As pessoas faziam tudo, queimavam, botavam fumaça, tentavam fazer o que fosse. A causa da peste, na verdade, era a pulga do rato preto, do rato contaminado. Essa pulga, hein? Essa pulga, que ele é diferente do rato marrom. Esse rato preto ele vem do Oriente e a peste vem do Oriente. E ela tem momentos que ela, nessa época, a peste fez uma. Se der tempo, vocês vão ver como a peste participa muito do livro. Cassiano pega a peste, ninguém cuida, é claro, não tem cura. As pessoas têm horror a isso. Quem é que vai cuidar? Os cristãos. Quinto Varro tem fama de ser um curador e cuida de Tassiano. Quando ele vê Tassiano, contam quem é e tudo mais, ele identifica na hora. Ele cura Tassiano. Tassiano conversa com ele, tem uma grande admiração àquele hábito corvino, que conhece filosofia romana, os deuses, as histórias. Quinto Varro não diz nem quem ele é e nem que era cristão. No entanto, o carinho, o amor por aquele filho faz com que Quinto Varro, já quando Tassiano está curado, ali Quinto Varro, auxiliando Tassiano, e o amor pelo filho, ele leva as crianças, não que eu cuido do orfanato da cidade, e leva as crianças para cantar para Tassiano. Aí as crianças cantam esse hino: companheiro, companheiro, nascendo aqui te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. E no final, um menino chamado Silvano fala algumas palavras, e no meio das palavras ele fala uma palavra que Tassiano tem horror. Ele fala em Jesus. Tassiano, então, ao perceber que aquele era um cristão, se enche de fúria, totalmente desequilibrado, e aí manda soltar os cachorros. Eu peguei uma cena horrível, eu consegui achar uma cena horrível, mas eu acho que a gente precisa de choque. Eu nem mostrei para eles, eles nem sabiam, eu escondi deles, que eles não deixaram. Eles iam. Eu peguei uma cena de criança com cachorro para vocês retratarem bem essa experiência do Tassiano. Ai, que graça. Silvano morre, Tassiano recebe todos os acusos, as autoridades e tudo mais. Quinto Varro perde o emprego e cai numa profunda prostração, é reavivado e reanimado pelos amigos. Ato corvino do mundo espiritual veio falar com ele, né?
Ele não esperava essa ação e ele fica dividido entre o amor às crianças e o amor ao filho. Em momento algum sente ódio pelo filho, mas a cena é horrorosa, né? Ele solta os cachorros, silvando o nome. Muito bem. O que temos mais aqui? A esposa de Tassiano, a esposa de Quinto Varro, passa de Satã, um pouco mais velha, e ela está amargurada. O livro é grosso, conta como é que ela chega a tomar contato com o cristianismo. O fato é o seguinte: ela está doente, a família, o marido, vai visitar Lyon, a cidade de Lyon, e ela, com profunda dor de consciência, quer declarar-se cristã e vai à casa do homem que curou seu filho. Quem vem a ser quem era? O ex-marido. Né? O ex-marido. Só que ele está com barba longa, passaram-se os anos, e ela está adoentada, meio dementada. Ela não reconhece, mas quando eles começam a conversar, no meio da conversa ela como que se confessa a ele, dizendo que ela amava o marido, que ela fez aquilo, que ela errou, mas que ela se arrependia, que agora ela entendia os valores do Cristo, que agora ela era tida como louca em casa e tudo mais. E Quinto Varro dá uma falha, ele chama ela pelo nome: Cíntia, não faça isso. Como você sabe o meu nome? É sua voz, eu conheço a sua voz. E aí ela o identifica. Ela o identifica e tem uma síncope. Morre. As autoridades romanas, mais Tassiano, quando sabe que a mãe morreu num local de cristãos, o que faz, gente? Aprisiona Quinto Varro. Dali Quinto Varro vai ser preso. Mas antes disso, antes de morrer, ela chega a falar para Tassiano que o pai dele não era, na verdade, aquela pessoa que ele pensava, que ele era cristão. Ele não acredita, ele acha que é uma das loucuras dela. E as coisas acontecem. Aquele que tinha sido encarregado de assassinar Quinto Varro já está também meio que arrependido. E quando descobre, quando ouve a Cíntia falar, ele vai entrar em contato e vê que é o Quinto Varro. E Tassiano, quando já está meio que o Quinto Varro é condenado à morte, e sofrendo a condenação, nos momentos, nos seus últimos momentos, Tassiano quer ver essa pessoa de novo, e o Flávio confirma que é realmente o pai dele. E aí é contada toda a trama, o Flávio confessa toda a trama e se suicida. Muito bem, Quinto Varro desencarna. Tassiano fica chocado, mas em momento algum Tassiano se converteu. Tassiano continua com muita raiva e com muito ódio dos cristãos, apesar disso tudo. Os anos passam e a diferença de Tassiano com Helena é muito grande. Ele tem duas filhas, uma é Lucília e outra é Blandina. A filha mais nova, Blandina, que aparece no livro que a gente está estudando aqui, vocês vão ver lá na frente. A irmã Blandina é a mesma do livro Ave Cristo, que é a Meimei. Né? A Blandina é a filha mais nova. Tassiano tem uma grande afinidade com a filha. E a esposa, Tassiano sabe, percebe que ela o trai com um dos empregados. Eles estão sempre em Roma, Tassiano sempre em Lyon, com a Blandina, Helena com a Lucília, que segue o mesmo caráter da mãe nas farras em Roma. Num belo momento, passa-se algum tempo, e Tassiano ouve um canto, perto da idade em que eles viviam. Ele está com a filha Blandina, e os dois ouvem esse canto, um canto belíssimo,
uma voz feminina. É um canto às estrelas. É muito maravilhoso. Eu não sei como é que ainda não fizeram, não musicaram esse. Quem está cantando é Lívia. Lívia é uma menina lindíssima. Uma jovem, mais jovem que Tassiano. E eles começam a conversar. E ela traz toda uma cultura. Acontece de imediato uma afinidade entre Blandina, Lívia, Tassiano e seu pai Basílio. E eles se tornam grandes amigos. Tassiano se apaixona, mas ele é casado. A esposa ele só via uma ou duas vezes no ano, mas era casado. E vivem aquele relacionamento de amizade sem ter nenhum contato íntimo, beijo, sexo, nada disso. Havia um sentimento. No entanto, para a gente contar, Helena, a esposa, sabe que Tassiano descobre que eles são cristãos, e Lívia e Basílio são cristãos, mas ele meio que ignora. Ele não toca, e nem eles, quando estão com ele, sabendo da aversão dele ao cristianismo, conversam sobre isso. O tempo passa, a Helena descobre, alguém conta, para Helena a situação, e ela, encolerizada, arma uma trama. Na verdade, Tassiano não iria separar de Helena, mas Lívia, na verdade, não era uma rival, porque eles se respeitavam. Eles se amavam, mas se respeitavam. E Helena arma uma trama, chama Tassiano para Roma, dizendo que Lucília está gravemente doente, que ela precisa do apoio dele. Tassiano vai com Blandina para Roma. Lyon, eles fazem uma trama. Basílio é morto, Lívia é cega e colocada no navio para uma cidadezinha próxima a Nápoles. É jogada lá na rua e abandonada. Está cega. A cena é muito dolorosa. O livro é bem complicado, assim, muito bonito, mas ela está cega. Ela acaba encontrando um menino que toca harpa. Quinto Celso. Quem é Quinto Celso? Um menino de 7 anos. É Quinto Varro renascido. Quinto Varro desencarnar. Porque a primeira vinda dele foi tudo, ele não conseguiu, né? Agora ele está vendo de novo. Está vendo de novo. Ele, ao desencarnar, mais uma vez, Cláudio diz para ele: você não precisa voltar. Vamos estudar as instâncias superiores. Não posso. Não posso, eu preciso voltar para tentar ajudar meu filho. Eu não consegui dessa vez, mas Tassiano, mas Quinto, eu não estou vendo essa mudança dele. Ele já aproveitou a idade mais madura. Tudo farei para resgatar meu filho. E ele renasce. Lívia, cega, perdida, encontra esse jovem artista. O menino leva ela para casa. Os dois, o menino e a mãe, são romanos, são de origem romana, mas são cristãos também. A aceitam em casa e ela começa a trabalhar. O menino tem 7 anos. A mãe cai doente com a peste e morre. Lívia acaba cuidando dele. Ela consegue um emprego. Ele é artista. Muito bem. Opílio Venturo, viúvo, e Tassiano, quando soube da trama,
que a mãe traiu o pai, ele nunca mais perdoou e nunca mais quis ficar próximo ao sogro. O sogro era rico, tinha muitas propriedades, tinha uma propriedade próxima a Nápoles. E então Tassiano, como não queria ficar em Roma é mais em cima, Nápoles é mais embaixo, ele começou a viajar com Blandina. Ele perdeu, quando ele voltou para Lyon, ele perdeu o contato com. Contaram uma história lá qualquer sobre o Basílio, que eles tinham se mudado. Então ele não conseguiu mais achar, nem Lívia nem Basílio, olha. E ele começa a viajar com a filha pelo litoral italiano. Eles conhecem muitos e muitos lugares. Acontece essas coisas da vida, né, gente? Uma tempestade numa das viagens, e eles vão aportar numa cidadezinha perto de Nápoles. E aí, procurando alimento, aquela coisa toda, ele escuta ao longe, sem ver, uma voz de um menino cantando aquele hino que ele ouviu Lívia cantar. E aí ele vai procurar saber quem é o menino. A gente sabe que naquela época não tinha CD, não tinha MP3, não tinha gravação. Então músicas, né, não eram coisas como a gente é hoje, né, gente? E era um artista. Ele mora assim. Ele vive com a mãe dele, que é cega. E os dois cantam na praça para sobreviver. E ele fica curioso. Tassiano fica curioso e vai com Blandina para ver quem é esse menino. Quando ele chega na verdade é um casebre que eles vivem, ele vê Lívia está doente com a peste. Não é mais aquela Lívia, mas ele a identifica na hora. Tassiano já está com 11 anos. Lívia explica que é filho de coração, eles sobrevivem, na verdade. Quinto Celso está ajudando, porque ela já não tem mais condições nem de sair de casa. Tassiano entra em choque, entende a trama, percebe tudo, pega uma carruagem e volta para a cidade perto de Nápoles, onde está a esposa, e traz a esposa, porque ele quer desmascará-la na frente da Lívia. Helena vem e vê a Lívia. Quando ela vê a Lívia está totalmente, né, às portas da morte. Só que tem uma coisa, ela está descoberta. E Helena vê uma marca no ombro esquerdo, idêntica dela. E aqui ela entra em choque. E ela pergunta: quem são seus pais? E Lívia fala: eu não conheci meus pais. Sua mãe não deixou nada contigo porque a escrava tinha deixado um cordãozinho da deusa Cibele. Minha mãe era uma pessoa muito bondosa. Lívia respondendo, ela me deixou esse cordão porque ela sabia que ia encontrar comigo. E aí ela entra em choque, ela grita, Tassiano vai atrás dela para matá-la, ela corre e se mata. Ela lembra no caminho aquilo que o mago tinha dito e ela se mata. Tassiano volta para Lívia, Lívia morre. O menino está ali. Era a última lembrança que tinha. Quando Tassiano tinha visto Celso, quinto Celso pela primeira vez, que ele olhou nos olhos, afinidade de almas. Ele leva ele para casa, ele perde contato com a família, a filha. Então fica Tassiano, Blandina e quinto Celso. Blandina, a filha quer que Blandina volte para Roma. Tassiano não quer. Tassiano vai para a casinha que era de Basílio,
lá em Lyon, ele deixa a propriedade do Túlio Ventura e começa a trabalhar braçal. Ele abandona a sua vida e vai trabalhar em corrida de vidas. Numa dessas corridas ele sofre um acidente. O acidente atinge-lhe os olhos e ele fica cego. Tassiano está cego e Blandina cai doente com a peste. Pela primeira vez, Tassiano começa a não pensar só em si mesmo, mas também a olhar Blandina, e ele só vai vê-la à noite. Mora com ele 2 escravos que eram fiéis a ele e que o seguiram para essa casinha de vazio. Eles cuidam de Blandina enquanto ele trabalha de dia. Mas ele só vai vê-la à noite para que ela não veja que ele está cego e ela não. E ela tem. A peste não tem cura, naquela época não tem cura, não tinha cura. Ela só piora, só piora. E ela tem um pedido do pai que ela quer morrer cristã. E aquilo para ele é algo inaceitável. Mas ele se segura, porque é Blandina, e aceita que ela se converta ao cristianismo. Ela se converte e morre. Ficam apenas Tassiano no quinto céu. E aí, gente, para que a gente entenda a história, quinto dos céus, o menino sempre foi cristão, continuou cristão. Ele tenta, Tassiano, depois de alguns anos, passados 8 anos, voltar à filha em Roma, buscar apoio. A filha Lucília reconhece, mas diz que não conhece e os enxota. O amante dela os denuncia como os cristãos. Tassiano nunca foi cristão, o filho era. Mas essas denúncias vocês sabem como são. Tassiano é preso junto com seu filho, que também a essa altura está com a peste. Quinto céu. Ele está com a peste, os dois são presos, e Tassiano é obrigado a conviver com os cristãos. Os cristãos cuidam do quinto céu, eles estão presos, provavelmente irão morrer, e estão sempre cantando, estão sempre se abraçando, estão amorosamente envolvidos. Aquilo mexe. Tassiano fica pensando como é que esse Cristo se envolveu na vida dele. O pai, a mãe, Lívia, quinto Celso, Basílio, sempre o Cristo, e agora ele ali acusado de ser cristão, com o filho às portas da morte porque está com febre alta, e eles são presos, já estão presos e vão ser sacrificados. Os cristãos que estão doentes de peste são amarrados para que não se movimentem e não infectem o pessoal que está no circo assistindo. Vocês sabem que isso tudo é um espetáculo, né? E ele, nos últimos momentos, se entrega e começa a entender a mensagem do Cristo. Os dois são mortos no circo. E Tassiano, antes de morrer, admite os valores do Cristo e se torna cristão. Essa é mais ou menos a história. Temos algum tempo ainda? Não, né? O que nós queríamos é passar a história, porque falar do livro, o livro, como vocês puderam ver, rapidamente, o livro tem muito mais coisa, ele vai falar de algumas coisas que nos falam cá. A primeira delas é a dedicação. Quanto nós devemos nos entregar para a realização do outro, para o crescimento do outro. Ela não pode ser mais ou menos. A entrega precisa ser completa.
Nós ainda queremos resguardar nome, status. O Cristo exige, para nosso crescimento e nossa evolução, uma integral. Esse é o nosso desafio. O desafio do livro Ave Cristo fala de Quinto Varro, que fala de sua dedicação a uma alma endurecida. O mundo está triste. O mundo necessita de pessoas que queiram não só colocar a mão, mas vivenciar através de si esses valores. Jesus não foi uma pessoa comum. Nós sabemos das informações de Emmanuel e tudo mais, mas historicamente falando, ou seja, entre aspas, cientificamente falando, Jesus mudou a ética e a moral do mundo. Isso não é um religioso falando. Ele mudou a forma de se encarar as coisas das pessoas. E isso não foi de uma hora para outra, não foi fácil. Exigiu o sacrifício de milhares de pessoas. Hoje, nós precisamos simplesmente lutar para vencer as nossas sombras. Não se pede a nós que morramos no circo. O sacrifício de nossa vida, o que pede de nós é que nos amemos uns aos outros, mas nos amemos com sinceridade. Que nós comecemos a entender que, se quisermos a luz, teremos que construir dentro de nós. Que o não da vida, os nãos que a vida nos dá, não é uma punição. Não é uma punição. Os nãos fazem parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento, dos desafios que temos que encarar para crescer. Que nós possamos, inspirados nessas grandes almas, que construíram um mundo novo, as portas do mundo de regeneração, buscar vivenciar esses valores dentro de nossos corações. Precisamos, com urgência, acordar para a realidade do que somos. Daqui a pouco estaremos desencarnados e só teremos o que levarmos dentro de nós. Acordemos, companheiros. Vamos nos dar mãos a mãos. Ninguém é perfeito. Todos temos defeitos. Precisamos não só nos tolerar, mas nos auxiliar mutuamente. Que Jesus nos motive. Eu sei que o tempo está um pouco estourado. Eu quero mostrar a vocês uma música que foi inspirada nessa obra, né? Então, eu queria que a gente escutasse essa música. Ela é belíssima e ela nos mostra, nos fala um pouco de Jesus. A força que essas pessoas tiveram foi a certeza da vida após a morte. A doutrina espírita traz essa certeza. Falta a nós agora a coragem para a evolução. Está dentro do... Não lembro, vamos ver.
Meus irmãos e minhas irmãs, é só rapidinho, porque antes do lanche, a gente quer aproveitar a luz do dia, porque hoje, nesse seminário, nós vamos fazer uma homenagem àquela figura ali, ó. Aquela figura ali pela humildade dele, pela boa vontade, pelo companheirismo dele, que ele sempre demonstrou para a gente, né? Que é o que a gente quer, o que nós queremos homenagear ele. Nós queremos dar uma coisa para ele, para que ele possa sempre lembrar da gente. Ele é um cara que está nos nossos corações, nunca vai sair, porque ele é um amigo. Né? Poderíamos dar para ele um tênis, uma camisa, né? Mas isso ia simbolizar o tamanho da nossa gratidão, mais aqui no projeto, com ele, que sempre ele nos apoiando, e que tinha que ser uma coisa que ficasse, não fosse eterna que nada eterna, mas que perdurasse. Então nós queremos dar um retrato para ele, com todo mundo que está aqui no seminário. A gente vai tirar uma foto ali, pegando uma alça no fundo, né? Vamos fazer uma moldura bacana, para ele sempre, quando olhar lá, lembrar da gente, do carinho, do amor que a gente tem para ele. Nós escolhemos uma música que simbolizasse, né? Antes de falar assim, eu tinha pensado em cortar o bolo e dar o bolo para a pessoa que ele mais gostar. Aí uma coisa para você, ó, você vai arrumar um problema, porque tá as duas irmãs aí. Aí eu falei assim, então corta 2 pedaços e dá para as 2 pessoas que você gosta mais. Aí não tem mais problema. É melhor, bota uma santa filosofia espiritual. Corte um e divida ao meio para as 2 pessoas que você mais gosta. Eu já sei quem são, né? Então, nós vamos cantar uma música para tentar simbolizar o que esse rapaz, esse espírito aí imortal representa para a gente. Tá? Essa música vai simbolizar isso. Não sei se vai ficar. Eu vou só abrir para te botar a letra, para a gente poder cantar junto, fazer um coro, tá? Como os cristãos cantavam assim, unido. Assim, não corre não, fica aí. Não corre não.
Então, meu companheiro, nosso companheiro, nesse momento eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de nós tivemos de conhecer o Moacir. Aprendi muito com ele, e humildade e simplicidade falam mais alto que a arrogância e o orgulho. Muito obrigado, Moacir, por tudo que você me ensinou. Tá? Eu queria pedir aos irmãos e às irmãs, a gente vai tirar uma foto ali fora depois, para fazer depois a gente faz o draft no final, tá? Mas antes eu queria fazer um pedido. Eu sou contra a fila romana, né? Mas agora a gente vai fazer uma fila romana. Vamos todos dar um abraço nesse Moacir, porque ele é uma figura especial. Suprimento. Anderson, para. Aonde? Diz aonde é que eu parava.